Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Tudo na paz, tudo tranquilo, ok? E hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas do sétimo ano. O conteúdo do sétimo ano ele traz para a gente hoje o desenvolvimento, o surgimento de um Estado nacional. E a partir de agora a gente vai conhecer esse Estado nacional como sendo absolutismo, o reino absolutista em que todo o poder ficará nas mãos do rei. E esse mesmo rei vai buscar controlar seu governo, controlar a população, controlar seu estado, e ao mesmo tempo que esse rei tem todo esse poder, todo esse controle, surgem teóricos dando sugestões, dando formas de como esses governantes possam administrar, esses governantes possam gerir as suas regiões, gerir, desenvolver, ter ações, ter atitudes, ter medidas para que possam essas medidas favorecer o reino ou determinadas cidades ou países. E esses reinos serão administrados num regime absolutista. Então, alguns pensadores vão estar dentro do governo em si ou fora do governo e vão buscar ideias e definir uma orientação, uma sugestão para que cada governante possa administrar a sua região, a sua cidade, o seu país. Então, essa teoria absolutista, ela é baseada na conjuntura que se tem naquele momento, uma conjuntura em que o poder do rei é hiper supervalorizado e você tem ainda uma igreja católica bastante forte e influenciadora nas decisões, até mesmo influenciadora nas decisões políticas. E aí essa situação começa a desenvolver-se, a ser colocada como uma prioridade dos pensadores, que é o desenvolvimento de teorias que vão começar a dizer o que cada governante teria que fazer. Cada medida que o governante teria que atuar. De que maneira ele poderia administrar a sua cidade para que esse poder fosse um pouco mais equilibrado. E esses teóricos, eles poderiam ser aqueles que endossassem ou apoiassem o pensamento absolutista, ou, por outro lado, começassem a questionar esse poder absolutista. Tá bom assim? Pois bem, ainda na página 133 nós temos. Vou retornar um pouco para que o conhecimento e a consolidação dessa situação histórica possa estar sempre de uma forma, sendo construído de uma forma muito forte, muito consolidada. Não é? O que é que temos aqui? A teoria absolutista. O surgimento do Estado Nacional colocava o rei no centro das atenções, no centro das decisões, melhor dizendo, desculpe, das decisões políticas, econômicas e sociais, substituindo a nobreza que exerceu esse papel durante o sistema feudal, não é? Então a gente observa aqui que o rei vai substituir a nobreza que exercia um determinado poder de decisão durante o sistema feudal. A responsabilidade de criar leis, organizar a economia e administrar o reino
era função específica do poder real. Mesmo assim, a nobreza não havia se enfraquecido. Na verdade, assumiu outro papel, que seria de total apoio à manutenção de poder real em troca de favores e privilégios. Isso pode, ainda na página 133, pode ser observado na monarquia inglesa, com o parlamento formado por nobres que apoiavam o rei, né? Nobres que apoiavam o rei, mas também limitavam seu poder para não perderem espaço. Prosseguindo na página 134. A burguesia, em contrapartida, não tinha, preste bem atenção, porque esse conteúdo é importante quando você chegar lá no 8º ano e se deparar com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução, muito bem, isso mesmo, tipicamente burguesa. Como assim, professor? Significa que a burguesia esteve ali interessada na revolução, porque ela via que os seus poderes, as suas influências estavam sendo cada vez mais reduzidas e economicamente também elas estavam perdendo, se via numa situação delicada como estrutura social, a burguesia, nos momentos antecedentes da Revolução. Então, você vai perceber, quando chegar lá, aqui você está entendendo que ela não tinha espaço político. E o grande sonho dela era ter espaço político. Ela tinha espaço econômico, ela tinha força econômica. Não é? Voltando para cá. 134. A burguesia, em contrapartida, não tinha direito nem participação na política dos reinos. Por isso, a situação do poder estava tensa. A burguesia não tinha direitos, mas era, na verdade, a classe social de sustentação durante as monarquias absolutas, já que pagava pesados tributos. Isso. A burguesia era responsável por pagar pesados tributos, pesados impostos, e ela estava cansada dessa situação. Observe que essa insatisfação começa aqui no século XV e no século XVIII, com a Revolução que vai eclodir, que vai surgir, a Revolução Francesa, é quando a classe social chamada burguesia não suporta mais essa situação. Então se rebela, faz com que surja a Revolução Francesa. Mas, na verdade, a classe social de sustentação durante as monarquias absolutistas. A burguesia não tinha direitos, mas quem sustentava principalmente na área econômica os reinos, as monarquias, eram os burgueses, já que pagavam pesados tributos ao rei e ainda assim conseguia lucrar bastante com as atividades comerciais, desenvolvidas tanto por mar quanto por terra. Como já foi dito anteriormente, consolidar o Estado foi bem mais difícil. Como convencer uma sociedade que viveu 1000 anos com um sistema feudal descentralizado e autônomo
a se conformar com um rei com poderes absolutos, é interessante, não é? Uma sociedade que está há 1000 anos vivendo de um jeito e agora vive de uma outra forma, em que o rei tem poderes absolutos. Isso requer tempo, isso requer paciência, sabedoria daquele governante para pôr em prática todos os seus sonhos, todos os seus anseios, todos os seus desejos. Então tem-se um tempo aí para que isso pudesse acontecer, em que a população que estava acostumada a viver de um regime e agora passa a viver em outro. Não vai acontecer no estalar dos dedos de forma brusca nem rápida. Isso tem um tempo para que isso possa acontecer, não é? E várias teorias, ainda na página 134, várias teorias surgiram para influenciar e formar a opinião das pessoas em relação a essa nova concepção de governo. As duas teorias mais usadas foram o absolutismo e a teoria do direito divino dos reis. O poder absolutista e a teoria do direito divino dos reis. Então, se o rei está no poder, é porque Deus quis assim. Ninguém vai poder falar absolutamente nada. Absolutamente nada. Terá que aceitar. Porque Deus quis assim. E o rei está governando. Então, essa teoria tem essa base. Não é? O absolutismo. Vários teóricos absolutistas criaram teorias filosóficas para justificar o poder real. Foi assim que se gerou uma grande reflexão sobre nação, Estado e política. Muitas dessas concepções, inclusive, são usadas até hoje como base para teorias políticas. Entre os pensadores absolutistas, dois tiveram grande destaque: Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Esses dois são teóricos que até hoje são referências no que se trata, no que se refere a estudar o absolutismo. E esse absolutismo que vai nortear grande parte desses reinos que vão começar a surgir na Europa. Consolidação do poder, o rei tendo direito a fazer tudo o que quer, porque Deus quis assim, o direito divino dos reis. 2. Maquiavel e Thomas Hobbes. Maquiavel, com sua teoria de virtude e fortuna, e Thomas Hobbes, que criou a teoria do contrato social. Na página 135, nós temos Nicolau Maquiavel, pensador, filósofo e político. Nasceu na página 135. Nasceu em Florença. Foi o criador da teoria da virtude e fortuna, baseado no conceito de que a finalidade vai justificar o meio a ser utilizado. Os fins justificam os meios. Maquiavel entendia que a virtude, qual a estratégia e tática que o rei deveria escolher para melhor gerir condições de vida para a sociedade e assim manter-se soberano em seu reino.
quanto à fortuna, Maquiavel entendia que o rei poderia usar os meios necessários para que a sociedade aceitasse seu poder absoluto. A força do rei só estaria garantida se seu poder não fosse limitado. Então, na visão maquiavélica, teria que ter um poder, ilimitado para os reis. O poder do rei deveria ser ilimitado, poder absoluto, que ele pudesse fazer aquilo que ele quisesse, aquilo que ele imaginasse como sendo correto. É isso que vai pregar Maquiavel, não é? Nem a sociedade, nem muito menos a Igreja Católica estariam acima do poder absoluto real. Para Maquiavel, abre aspas, o príncipe não deve se desviar do bem. Se possível, não se desviar do bem. Se for possível, se ele acontecer ter condições para fazer isso. Mas deve estar pronto a fazer o mal se necessário. Né? Fazer o mal se necessário. Então, o homem, o rei, o príncipe, Maquiavel vai escrever um livro chamado O Príncipe, na obra dele, O Príncipe, que ele vai colocar ali, naquela obra, o príncipe, como o governante deve se comportar. Ele havia sido um funcionário público do governo do Reino do Norte da Itália, e a partir daí, diante das situações que ele vivenciou dentro do Estado do Reino, né, que depois vai se formar na Itália, ele teve condições de avaliar, refletir, fazer essa leitura crítica e dizendo como um rei poderia e deveria ser governante, de que forma o rei deveria administrar. Então isso vai partir da ideia dele quando ele penetra, faz uso do seu trabalho, conhecendo toda a estrutura daquele governo. Então, a partir daí, ele fica com condições ideais para fazer essa reflexão, escrever sobre esse tema. Deu para entender? Pronto. Thomas Hobbes. Abre logo essa aspa aí, ó. O homem é o lobo do homem. Não é? Então, significa que o homem, ele vai tentar fazer de tudo para se sobressair diante do outro homem. Não é? Explicando aqui de como essa lei natural é uma luta pela sobrevivência. O homem vai ter que sobreviver e, vez por outra, ter ações que vai colocar o outro de lado para que ele possa prosseguir. Deu para entender? Pronto, para ele possa buscar sua sobrevivência, fatalmente isso tem que acontecer. O homem tem que se sobrepor ao outro, ter isso como foco, para que ele possa ter a sua sobrevivência garantida. Inclusive passar por cima de alguns valores. Então nós temos aqui Thomas Hobbes, abre aspas, o homem é o lobo do homem. Com essa frase, Hobbes explica bem a sociedade, bem que a sociedade necessitava evoluir na sua política para poder se organizar enquanto um Estado de verdade. De acordo com ele, era preciso sair do modo natural de vida, no qual o foco era apenas a sobrevivência, como no sistema feudal, em que se produzia só para o próprio feudo. Nesse modelo, o homem não se sentia um ser social. Para o rei ser respeitado, deveria existir um governo centralizado e forte. Para tanto, o homem teria de firmar um contrato social pelo qual cederia seus direitos políticos, a fim de que o rei governasse, colocando
limites na sociedade e administrando a política e a economia de forma absoluta. Segundo Hobbes, para escapar ao caos e ter assegurado a sobrevivência, o homem perderia a liberdade política. Vamos agora, prosseguindo nossos estudos, conhecer a teoria do direito divino dos reis e também conhecer quais são os pensadores que são defensores dessa ideia. A teoria do direito divino dos reis. O trono real não é o trono de um homem, assim dizia Jacques Bossuet, o pensador de maior importância na defesa da legitimidade da Igreja Católica, ao lado do rei na administração de um Estado. A Igreja Católica via nas teorias absolutas um perigo para seu poder e seus privilégios. Para os absolutistas, o poder do rei era soberano e estava acima de qualquer estrutura social, inclusive da Igreja Católica. Vendo esse perigo para os católicos, teorias foram elaboradas por pensadores como Jacques Bossuet e Jean Bodin. Eles acreditavam que o rei tinha a obrigação de pacificar e unificar a sociedade, principalmente os nobres e os camponeses, com as ideias religiosas. Mas, sem dúvida, o que a Igreja Católica queria era interferir, se meter, influenciar o governo real. Jacques Bossuet, ainda na página 136, este pensador defendia que o Estado seria uma junção dos poderes políticos com os poderes religiosos. Logicamente, a administração de um reino por um rei teria de ser indicada e reconhecida pela Igreja Católica. Do contrário, não teria valor algum. Para Bossuet, o rei seria uma extensão do poder divino e não poderia ser contestado. Acreditava que a harmonia social passava pela aceitação das classes, que teriam de se manter de acordo com suas origens. Jean Bodin. As ações de Bodin eram bem mais políticas do que as defendidas por Jacques Bossuet. No campo político, combateu a criação do parlamento, que teria a função política de limitar os poderes do rei e, consequentemente, da própria Igreja. No campo religioso, ficou conhecido por perseguir pessoas que cultuassem religiões que não fossem a religião católica. Vamos fazer algumas questões aqui que estão postas a partir da página 140, que diz assim, questão número 10. Jacques Bossuet utilizou argumentos extraídos da Bíblia para justificar o poder absoluto e de direito divino da realeza com o lema: um rei, uma lei, uma fé. São características do absolutismo na França. Aí nessa questão,
você tem que fazer o somatório das alternativas corretas. Você lê cada alternativa, verifica se elas são corretas e faz o somatório delas. Da seguinte maneira: 1. A concentração dos mecanismos de governo nas mãos do rei. Está correta essa afirmativa? 2. A identificação entre nação e coroa. 4. A influência do racionalismo iluminista como justificativa do poder absoluto e do direito divino. 8. A criação de exército nacional permanente. E 16. A ampla liberdade de expressão e de fé. Vamos fazer o somatório daquelas alternativas que consideramos verdadeira. A concentração dos mecanismos de governo nas mãos do rei está verdadeira? Sim. 1. Mais. Número 2. Identificação entre nação e coroa, verdadeiro. 1 mais 2. 4. A influência do racionalismo iluminista como justificativa do poder absoluto e do direito divino. Não é verdadeira. A 4 não é. A 4 não vai entrar no nosso somatório. Portanto, o 4 não vai entrar no nosso somatório. 8. A criação de exército nacional permanente. Sim, está correto. Criação de exército permanente está correto. Então, vamos somar. 1 mais 2 mais 8. A ampla liberdade de expressão e de fé, 16, está correto? Não está correto. Não havia ampla liberdade de expressão e de fé. Então, não tinha isso no absolutismo. Qual seria a alternativa, pessoal, então, a ser assinalada? Muito bem. Assinalada não. A ser somada, a gente soma 1 mais 2 mais 8. O total disso aí, nesse somatório, dá 11. Isso mesmo, 11. Questão número 11. A frase de Luís XIV, Lectale si mourur, o Estado sou eu, Moá, como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava o quê? Letra A. O poder, a unidade do poder estatal, civil e religioso, com a criação de uma igreja francesa, nacional. Letra B. A superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde a burguesia enriquecida. Letra C. A submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os privilégios fiscais. Letra D. A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. E letra E. O desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito entre a aristocracia e o campesinato. Qual seria a alternativa aí, minha gente? Isso mesmo. A alternativa seria a alternativa D. A centralização do poder absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. Não é? E com isso, nós estamos concluindo nossa aula de hoje, agradecendo a vocês pela paciência, pela dedicação, pelo esforço, por assistir às nossas aulas, tá bom? E dentro em breve nós iremos, retornar às nossas aulas presenciais. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.